Para se compreender como se formam os minerais, é necessário entender a estrutura atômica da matéria. Para tanto, vamos iniciar com um exemplo do átomo de carbono. O átomo de carbono ele é composto pelo núcleo, é o local onde está contido praticamente toda a massa do átomo e se subdivide em dois tipos de partículas. A primeira é o próton. O próton possui carga elétrica positiva, 6 prótons carregados positivamente, e o nêutron, que é eletricamente neutro e sem carga. O átomo de carbono possui 6 nêutrons sem carga. Em síntese, átomos de um mesmo elemento químico sempre possuem o mesmo número de prótons. Então, o número de prótons é fixo, sempre vai conter 6, e é uma característica intrínseca do átomo de carbono, mas pode ter diferentes números de nêutrons. Já os elétrons compreendem uma nuvem de partículas em movimento ao redor do núcleo, e possui carga negativa e é praticamente desprovida de massa. E geralmente o átomo de carbono possui 6 elétrons carregados negativamente que se movem em uma nuvem eletrônica. O número de prótons é balanceado pelo mesmo número de elétrons na nuvem eletrônica que circunda o núcleo. Assim como o número de prótons é igual ao número de elétrons em um átomo, o átomo é dito eletricamente neutro. Então, o número de prótons no núcleo de um átomo define o que se chama de número atômico. Então, o número atômico é uma característica que define um elemento químico. A tabela periódica é organizada segundo número atômicos crescentes. Perceba que o átomo de carbono, todos os átomos que contêm 6 prótons no núcleo, é caracterizado como átomos de carbono. A tabela periódica é importante, pois fornece informações acerca do comportamento de um determinado elemento, ou seja, faixas verticais compreendem o mesmo grupo da tabela periódica. E o mesmo grupo da tabela periódica, ou seja, elementos que contêm a mesma coluna, por exemplo, cálcio e magnésio, tendem a reagir de maneira similar. A soma das massas dos prótons e nêutrons caracteriza o que chama de massa atômica. Os números de prótons é sempre constante em um átomo, como falamos anteriormente. Então, no caso do átomo de carbono, sempre eles vão ter 6 prótons no núcleo. Já o número de nêutrons pode ser diferente. Aqui está mostrando 3 átomos de carbono. No primeiro, ele tem 6 nêutrons e 6 prótons. No segundo, tem 7 nêutrons e 6 prótons. O terceiro, 8 nêutrons e 6 prótons. O que está variando esses 3 átomos de carbono? Está variando o número de nêutrons e, consequentemente, o número de massas. Portanto, o átomo pode apresentar diferentes massas atômicas. Nesse caso, o primeiro átomo apresenta 6 prótons e 6 nêutrons, número de massa 12. O segundo, 6 prótons e 7 nêutrons, número de massa 13. O terceiro, 6 prótons, 8 nêutrons, número de massa 14. Quanto aos elétrons, os átomos de carbono apresentam 6 elétrons circundando o núcleo. Portanto, nesse caso, temos 3 átomos de carbono, que vão ser chamados de isótopos. Portanto, o carbono apresenta 3 isótopos, o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Desses, o carbono 12 e o 13 são estáveis, e o carbono 14 é um átomo instável. Quando um átomo perde ou ganha elétrons para formar um átomo eletricamente carregado, existem 2 possibilidades. A primeira, perda de elétrons. As setas estão mostrando o sentido dos átomos eletropositivos, que tendem a perder elétrons, formar cátions e se transformar em íons positivamente carregados. A segunda possibilidade é ganho de elétrons. As setas estão mostrando o sentido dos átomos eletronegativos, ou seja, aqueles átomos que têm tendência de ganhar elétrons e formar ânions, ou seja, formar íons negativamente carregados. Em geral, as interações entre os átomos de 2 ou mais elementos químicos em certas proporções fixas produzem novos compostos químicos, ou seja, através das reações químicas. Como é que ocorrem essas reações químicas? Numa reação química, as propriedades dos produtos dessa reação podem ser inteiramente diferentes dos seus elementos reagentes. Por exemplo, um átomo de sódio
que é um metal, reagindo com um átomo de cloro, que é um gás nocivo. Perceba que a quantidade de elétrons que tem na sua última camada de valência. Eles fazem uma ligação química por transferência eletrônica, transformam em um composto conhecido como o cloreto de sódio, que é um sal. Ou seja, as propriedades dos reagentes, no caso o sódio é um metal, o cloro é um gás nocivo, pode ser totalmente diferente das propriedades do produto, no caso, o cloreto de sódio. O que são os elétrons de valência? São elétrons envolvidos nas reações químicas. No caso do enxofre, fazendo a configuração eletrônica, tem sua primeira camada de valência completa, com 2 elétrons, a segunda camada de valência com 8 elétrons, e a terceira camada incompleta, com 6 elétrons, fechando o número atômico 16. Nesse caso, os elétrons envolvidos nas reações químicas são aqueles contidos na sua última camada de valência. O número de elétrons de valência de qualquer elemento é o mesmo do número do grupo do elemento da tabela periódica. Por exemplo, o enxofre é um elemento químico que está posicionado na tabela periódica no grupo 6A, logo ele tem 6 elétrons na sua última camada de valência. Portanto, os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que sejam circundados por 8 elétrons de valência, configuração eletrônica idêntica dos gases nobres, que são elementos mais estáveis na natureza. Então, no caso do enxofre, ele tem 6 elétrons na sua última camada de valência. Eles tendem a adquirir 2 por compartilhamento de elétrons para formar ligações químicas ou compostos mais estáveis, ou seja, uma configuração eletrônica idêntica aos dos gases nobres. No caso aqui do enxofre, você tem nas 2 primeiras camadas completas uma configuração eletrônica de um gás neônio. E a última camada de valência incompleta, necessitando mais 2 elétrons para adquirir essa estabilidade. Íons ou os átomos que formam os compostos são mantidos por força de atração entre elétrons e prótons, através do que a gente chama de ligações químicas. No caso dos minerais, as ligações químicas podem ser fortes, por exemplo, os minerais duros, ou fracas. Existem 3 tipos de ligações entre íons e átomos para formar os minerais. São elas as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. As ligações iônicas ocorrem por atração elétrica entre íons de cargas opostas. Vamos tomar como exemplo a reação entre o sódio e o cloro para formar o cloreto de sódio. Essa reação ocorre por transferência de elétrons. Aqui está mostrando o átomo de sódio e o átomo de cloro. O átomo de sódio ele apresenta a primeira camada completa com 2 elétrons. A sua segunda camada também é completa, com 8. E a última camada ele apresenta 1 elétron apenas. Já o cloro, ele tem a primeira camada completa, a segunda camada completa e a terceira camada com 7 elétrons. Ou seja, o cloro ele necessita de mais 1 elétron para adquirir estabilidade. E o sódio precisa perder esse elétron da sua última camada de valência para também adquirir estabilidade. Quando o sódio e o cloro reagem, o átomo de sódio perde o elétron e o átomo de cloro ganha esse elétron numa reação que é formada por um arranjo ordenado de íons. Então, nesse caso, eles têm uma transferência de elétrons que vai fazer com que o composto cloreto de sódio seja estável. Dessa reação vai formar o cloreto de sódio, que é um composto eletricamente neutro, no caso um mineral, conhecido como halita, está representado aqui nessa foto. Em geral, as ligações iônicas são predominantes em estruturas cristalinas. Cerca de 90% dos minerais exibem esse tipo de ligação. Já a ligação covalente, átomos que não reagem por perda ou ganho de elétrons, como no caso anterior, eles se combinam quimicamente por compartilhamento de elétrons. Exemplo, o diamante. O diamante é uma ligação de átomos de carbono. Então, o carbono tem um número atômico 6, fazendo a configuração eletrônica e tem a primeira camada completa e a segunda camada apresentando 4 elétrons. Portanto, os átomos de carbono possuem 4 elétrons na sua camada de valência e adquirem mais 4 por compartilhamento. Então, um átomo de carbono, para fazer uma ligação, como no caso dos diamantes,
ele precisa fazer compartilhamento de elétron com outros 4 átomos de carbono para adquirir sua configuração eletrônica completa. Já a ligação metálica ocorre entre 2 átomos de metais. No caso dos metais, todos os átomos envolvidos perdem elétrons. Perceba que esse átomo está perdendo elétrons nas suas camadas mais externas e está formando cátions. Essa é a característica intrínseca dos metais. Então, todos os átomos vão perdendo elétrons, tá vendo? Se transformando em cátions, ou seja, o núcleo dele fica com excesso de carga. Quando esses elétrons é perdido, esses elétrons ficam na superfície externa, formando a nuvem eletrônica. Esses elétrons são simultaneamente atraídos por outros íons, perceba que eles estão sendo constantemente atraídos, que são novamente perdidos e assim por diante. Dessa forma, podemos dizer que nas ligações metálicas são formadas por íons positivos e elétrons livres. Apesar de predominarem íons positivos e elétrons livres, podemos dizer que os átomos de um metal são eletricamente neutros. Quando a gente pensa na composição química da Terra e da crosta terrestre, temos que, no planeta Terra, a composição principal é ferro, oxigênio, silício, magnésio, níquel, e outros em menores proporções, como enxofre, cálcio e alumínio. Quando analisamos a casca superficial da Terra, conhecida como a crosta terrestre, onde estão os minerais que são acessíveis ao estudo geológico, temos um outro panorama. Na crosta terrestre, predomina oxigênio, silício, alumínio, que vai compor a crosta, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio e outros. Ou seja, esse histograma está mostrando justamente a distribuição dos elementos químicos, dos principais elementos químicos que contém na crosta terrestre. Com base nele, percebemos que os 2 principais elementos químicos são oxigênio e silício. E os principais minerais serão formados pela combinação desses elementos que compõem o planeta Terra, ou seja, oxigênio e silício predominam, eles vão formar um íon, que a gente chama de íon silicato, um tetraédro de silício com 4 átomos de oxigênio e um átomo de silício central, formando esse tipo de estrutura. Os demais cátions comuns tendem a fazer ligações químicas com o ânion silicato, formando a maioria dos minerais existentes na crosta terrestre. Os principais minerais que contém na crosta terrestre compreendem os feldspatos plagiocláseo, o feldspato potássico, o quartzo piroxênio, aí vem anfibólio, micas, argilominerais e outros silicatos e não silicatos. Então, o que predomina na crosta terrestre são esses minerais. Perceba que os não silicatos são apenas 8%, ou seja, os silicatos são os principais grupos de minerais que existem na crosta terrestre. A maioria dos minerais comuns, os cátions são pequenos, perceba que os cátions são pequenos, e os ânions são grandes. Aqui está mostrando o tamanho relativo de cada cátion e cada ânion. Ou seja, os cátions são menores e os ânions são maiores. Desse modo, as estruturas cristalinas dos minerais são determinadas pela forma como os ânions estão arranjados nessa estrutura e pela maneira como os cátions se posicionam entre esses ânions. Geralmente, cátions com tamanho e carga semelhantes tendem a se substituir mutuamente e formar compostos de mesma estrutura cristalina, mas de composições químicas diferentes, são chamados de isomorfos. O que são isomorfos? Por exemplo, a olivina. A olivina férrica, que é chamada de faialita, e a olivina magnesina, que é chamada de forsterita, elas apresentam a mesma estrutura cristalina. O que diferencia as duas é a sua composição química. Uma é férrica, outra é magnesina. Por que o ferro e o magnésio se substituem mutuamente? Porque eles têm basicamente tamanhos semelhantes. Eles podem substituir mutuamente sem criar problema de espaço dentro da estrutura cristalina. O mesmo ocorre com o plagioclase sódico albita e o cálcico anortita. Perceba que o sódio e o cálcio têm tamanhos semelhantes, eles podem substituir também mutuamente sem criar problema de espaço na estrutura cristalina. E, simultaneamente, no plagioclase ocorre substituição de silício e alumínio. A substituição catiônica é comum em minerais contendo os íons silicato.
E a proporção dos elementos químicos na estrutura cristalina dos minerais é dada pela abundância relativa desses elementos no material fundido, que no caso seria o magma. Então, o tipo de material que é formado, mineral, depende da abundância relativa de determinados elementos químicos que contenham no magma. Em geral, a pressão e a temperatura exercem um papel importante na cristalização dos minerais. Como exemplo, temos no caso da grafita, perceba a estrutura cristalina da grafita, e o diamante, perceba a estrutura cristalina do diamante. O que tem em comum entre esses dois minerais? O que tem em comum entre esses dois minerais é que eles apresentam a mesma composição química, formados por átomos de carbono. O que diferencia a grafita do diamante é o arranjo dos seus átomos. Logo, eles apresentam estruturas cristalinas diferentes. Aos minerais que apresentam a mesma composição, mas estruturas cristalinas diferentes, dá-se o nome de polimorfos. Em geral, a grafita é formada em pressões e temperaturas baixas, e o diamante é formado em pressões e temperaturas altas, em condições de manto terrestre. Os átomos de carbono formam folhas que possuem um empacotamento aberto, e os átomos de carbono possuem um empacotamento mais fechado e denso, no caso do diamante. Em geral, os limites dos cristais são superfícies planas, que são chamadas de faces cristalinas. O que é uma face cristalina? A face cristalina é basicamente a expressão externa da estrutura atômica interior. Por exemplo, na figura tem-se um cubo de um cristal de halita com forma geométrica simples, uma forma cúbica, que corresponde ao arranjo cúbico dos seus íons. A forma hexagonal dos cristais de quartzo, que corresponde à geometria de sua estrutura interna, que é bipiramidal hexagonal. Em geral, esses cristais perfeitos são raros, mas independente do grau de regularidade das suas faces, os ângulos são extremamente os mesmos. Em geral, a relação angular entre as faces se mantém fixa. Então, por que alguns minerais assumem faces cristalinas bem definidas, enquanto que a maioria não apresenta tal característica? Em geral, os grandes cristais, como mostra na figura no caso do quartzo, com faces bem definidas, são formados quando o crescimento é lento e quando há espaço adequado para permitir o crescimento desse mineral sem interferência de outros cristais próximos. São formados em espaços abertos nas rochas, como cavidades e fraturas. Em contrapartida, na maioria dos casos, o espaço entre os cristais em crescimento encontra-se preenchidos ou a cristalização ocorre com muita rapidez. Dessa forma, os cristais não têm tempo suficiente nem espaço para desenvolver faces e arestas bem definidas, e eles se dispõem na forma de grãos. Então, os cristais começam a crescer uns sobre os outros e coalescendo uma massa sólida de partículas cristalinas. Cristais com faces, arestas e planos bem definidos só ocorrem quando o crescimento é lento e quando há espaço adequado para a sua cristalização sob condições ideais. Por fim, como é que se formam os minerais? Os minerais se formam a partir de 4 mecanismos. O primeiro dele é a cristalização, a partir de líquidos magmáticos ou soluções termais. Como é que ocorre essa cristalização? É o crescimento de um sólido a partir de um gás líquido, cujos átomos constituem se agrupam segundo proporções e arranjos cristalinos adequados. Primeiro, você pode ter um magma em resfriamento. Esse resfriamento vai se processando e à medida que a temperatura de cristalização dos minerais é atingido, ele começa a formar cristais microscópicos individuais. A gente chama esses cristais microscópicos individuais de germes de cristalização, que posteriormente vai ocorrendo aglutinação de material e crescimento do cristal. Aí perceba que eu tenho um material rochoso fundido, com o resfriamento começa a aparecer alguns minerais. Os primeiros minerais se cristalizam e diferentes minerais são formados à medida que esses cristais vão segregando elementos químicos e mudando a composição do líquido original. Diferentes minerais são formados à medida que a composição do magma se modifica. Isso vai gerar até o final o esfriamento completo do material, formando uma rocha. Um segundo critério é associado à taxa de evaporação a partir de salmouras, soluções aquosas a baixas temperaturas. Então, uma solução aquosa a baixa temperatura, alta taxa de evaporação dependente do clima daquela região, geralmente regiões de clima árido, semiárido. Essa taxa de evaporação diferenciada cria uma redução do volume de água e uma supersaturação de íons.
que posteriormente, quando o coeficiente de solubilidade, principalmente nas condições de águas mais rasas, é atingido, o íon precipita e abandona a solução na forma de cristais, cristalizando um mineral aqui representado como Ali. O terceiro processo está associado com pressão e temperatura em estado sólido. Está mostrando uma rocha cuja ação da pressão e temperatura nos minerais representado pela letra A, mineral B, mineral C e mineral D. A ação dessa pressão vai fazer com que esses minerais se reorganizem ou recristalizem em estado sólido, formando novos minerais em resposta à ação da pressão e temperatura. Perceba que nessa configuração aqui já tem minerais diferentes do que tinha na situação anterior. Esses minerais foram formados a partir da recristalização dos minerais que já existiam. Tem esse mineral preto alongado e tem o mineral F aqui, que é esse azul claro, né? Então você tem dois novos minerais, EF. Considerando a definição de minerais, o que mudou? Mudou a estrutura cristalina. Ou seja, os átomos e elementos químicos se reorganizaram segundo estruturas cristalinas mais compactas e mais densas devido à ação da pressão e da temperatura. E o quarto processo tem a ver com a ação da água sobre rochas pré-existentes. Geralmente as rochas são formadas em condições de alta pressão e temperatura e atualmente estão expostas na superfície da Terra, cuja água que advém das chuvas, elas tendem a ser acidificadas pela presença de CO2 na atmosfera. Esse CO2 vai criar um ácido carbônico e reduzir o pH das águas. Essa redução do pH, tornando as águas mais ácidas, quando a água chega até a superfície, elas começam a percolar a rocha e alterar essas rochas. O processo de alteração das rochas é transformado em um produto, como um solo. Então, os minerais cristalizados em alta temperatura se alteram modificando sua composição química. Eles vão sendo o que chama de lixiviado. O que é lixiviar? Essa água vai retirando íons que estão presentes nos minerais, transformando em novos minerais. Dessa forma, são formados novos minerais mais estáveis nas condições de pressão e temperaturas vigentes na superfície da Terra. Então, o resultado é a formação de solos e argilominerais.